Hoje a nossa entrevista especial é mais que especial. É de avião? É de ônibus? Não, é de van. Edivan, essa é a forma como ele se apresenta às pessoas. Edivan, conta pra gente, né? Você já está há muitos anos na Fazenda. Conta pra gente um pouquinho lá do início, como era a tua vida antes, depois desse longo caminho, que hoje você é um conselheiro da Fazenda, né? Isso, Maria, né? Para mim é uma graça muito grande, né? E poder também falar um pouco disso, né? O meu tempo de fazenda, eu sou um ex de 2010, fiz meu ano em 2010 em Coroatá, né, no Maranhão, onde a época era Alexandre, Padre Luiz, né, o Joaquim, depois teve o Nicolas. E foi assim, foi um ano muito especial, um ano de graça, um ano muito bom, porque eu não entendia, eu me dizia católico, mas não entendia nada do catolicismo, né? Nunca tinha nem rezado, acho que se tinha entrado numa igreja era uma, duas vezes. Tinha sido batizado? Batizado então, quando e criança, nunca mais? E nunca mais, né? Eu acho que dessa uma foi o batismo, das duas foi uma vez, é uma missa de 7º dia de um sogro de um irmão. E mesmo assim me dizia católico, mas eu tinha assim muito comigo, de que Deus não tinha mais nada a ver com isso, né? Que quem mandava era o dinheiro, tinha que trabalhar, ganhar dinheiro. E trabalhei, comecei desde cedo, né? Ganhei, tive pequena empresa, né? Teve uma época que teve 16 funcionários, né? Padaria, mercado, as lanchonetes. E aí aos 30 anos eu entrei na droga. E foi aí onde eu conheci a fazenda, né? Depois fui para a rua, morei um pouco na rua, né? Morei uns 2 anos lá no Maranhão, onde minha família me encontrou. E foi onde me apresentou a fazenda. Quem te apresentou a Fazenda? Foi você que pediu? Como é que foi isso? Olha, foi um pessoal que falou para um irmão meu que tinha encontrado um irmão na rua, né? E que esse meu irmão tinha que fazer alguma coisa. E ele disse, ó, faz 2 anos que a gente procura ele, né? Tenho que te agradecer, minha mãe hoje é doente, toma remédio por conta, né, do sumiço dele. E com 2, 3 dias eles foram ao meu encontro, me encontraram e me ofereceram ajuda e ainda o ego, né, muito forte. Eu disse que de lá era para mais para frente, que eles quiseram me levar de volta, né. Aí eles foram, era um período de carnaval, chegaram na segunda, foram embora na quarta, me trouxeram roupas, deixaram dinheiro, deixaram um pouco de alimento, mas no intuito de voltar, saber o que era que ia fazer para voltar. E na segunda-feira, durante esse período, eu fumei tudo, usei tudo, né? Presenciei um crime, o pessoal, né? Um menino, um jovem arrombando a casa do traficante, e ele estava me esperando para me trazer umas roupas para ele trocar a roupa nova que minha família tinha deixado. E ali me agoniou muito, eu rezava, pedia a Deus, né? Por que é que eu não fui com minha família? E na segunda-feira, meu irmão, mais um amigo dele, de uma igreja evangélica, né? Esse meu irmão maçom, me trouxe para a Fazenda da Esperança, a comunidade católica, né? E foi para me oferecer ajuda, e eu disse, olha, eu quero porque sozinho eu não consigo, já chorando, né? E ele já foi me abraçando, agradecendo a Deus. E assim a gente, né, fomos, pegamos as suas coisas, eu digo, eu não tenho nada. Pois pega ao menos seus documentos, eu digo, eu não tenho nada, nada. O que eu tenho está aqui comigo. Eu disse, fazer o quê? Vamos embora, né? Almoçamos e fomos para São Luís. E lá ele já sabia da Fazenda da Esperança, porque ele tinha ido em umas clínicas, né, em umas comunidades, viu que era clínica e disse, não, ele não tem problema mental. Essa daqui, né, aí entrei no dia 28 de março, né, fiz todos os exames, tudo direitinho e entrei. E graças a Deus foi difícil, porque para poder, na rua você não tem compromisso com nada, né? Você não paga aluguel, não tem patrão, não tem nada, você é só. De repente você se depara com horários, com essas coisas, aí você vê a dificuldade de obediência, né? Aí
depois, com uns 3, 4 meses, vim entender, né, o tripé da fazenda, o trabalho, a convivência e espiritualidade. Depois eu fui começando a vivenciar isso aí mais profundo, assumindo as coisas, né? Sei que com 8 meses eu já estava decidido, fui uma peregrinação em São Paulo e nesse momento, né, eu fui, aos 8 meses eu fui a uma peregrinação em São Paulo, todo ano tinha as peregrinações. E lá eu vendo, eu digo, e via muito aqueles que passavam nos programas, né? E eu me sentia alegre, feliz, porque via o testemunho, ouvia e via o testemunho pela TV e estava conhecendo a pessoa, né? Eu digo, eu quero essa vida. E isso, concluí meu ano, passei 1 ano e 1 mês fora, trabalhei, né, para ajudar um irmão meu a construir uma pousada, hoje é onde ele me encontrou, lá no Maranhão, em Barreirinhas, né, onde tem os lençóis. E depois que ele construiu, eu digo, olha, agora vou... Eu sempre falava da missão, né? E ficava muito forte isso. E quando eu, frequentando a fazenda, o GEV, as datas comemorativas da fazenda, e quando eu decidi voltar, eu pensei que eu ia voltar para Coroatá, para fazer o mesmo trabalho que eu fazia antes. Nem imaginava de ser padrinho disso, porque para mim tinha que ter curso, essas coisas. Eu me sentia muito pequeno para isso. E de repente me deram missão, fui para Portugal. Era uma missão de 3 meses para o México, aí de repente Nelson liga e diz, olha, não é mais para o México, é para Portugal. Eu digo, não tem problema, mas não é mais 3 meses, é 1 ano. Eu digo, não tem problema, eu já estou indo resolvido. Porque ficou muito forte a fazenda no meu coração. Aí passei 9 meses em Portugal, depois passei mais 3 na Alemanha, depois voltei, fiz escola de comunhão em 2014. Durante esse período assumi fazenda. Como a gente tinha um projeto de cacau em Tucumã, e eu tive a oportunidade, a graça de fazer cursos sobre o produto, né, chocolate e tal. E nisso fui para Ilhéus, fui para Itália, fui para Bolívia, Colômbia, estive até na Áustria, né, Espanha. E foi 10 dias em cada cidade dessa. Passeou bastante. Moço, nunca imaginei... de tanta graça. Eu nunca não pedi isso, não pedi nada, eu só queria servir, né? Eu sou apaixonado, cada vez mais eu me apaixono mais pela palavra. A palavra cobra muito de nós, algo muito sincero e muito fiel, né? Isso me faz, né, que como eu era microempresário, vamos dizer assim, para crescer você tem que ter muita disciplina, né? E eu cresci assim com a disciplina, né? E isso na palavra dentro da fazenda, essa fidelidade, né, essa radicalidade, isso me ajuda muito a me manter de pé, né? Você caiu alguma vez? Não, graças a Deus. Aí, e de repente eu vivia uma vida consagrada, né, fazendo os votos e tudo. Da Família da Esperança. Na Família da Esperança, fiz tudo na paciência, né, durante esse tempo, né, fiz tudo bonitinho. E eu tinha muito forte isso no meu coração, de viver. O que Deus tinha para mim, isso aí vai aparecendo no correr do tempo, né? Mas viver mesmo essa fidelidade. E eu lembro que eu perguntava a alguns consagrados, o que a gente faz para viver a vida consagrada, né? Tá entendendo? Porque antes de me consagrar perpetuar, eu queria entender, saber, né? Para poder viver e saber, Senhor, né? Mulher de Deus, quando eu passei a viver isso aí, a minha vida transformou. Eu tinha renunciado já a um casamento, né? Isso, minhas meditações mudou, minha vida mudou, né? Totalmente, a fidelidade mudou, tudo mudou. E eu passei como se fosse me tornar virgem novamente, né? Me tornar uma pessoa pura, sem maldade, sem vingança, né? Porque a gente vai crescendo e vai tendo muito isso no coração, né? Isso foi me abençoando cada dia mais. E com o tempo que foi indo, e Deus me presenteou no matrimônio, né? E quando eu percebi, né, que Deus queria algo mais de mim também, uma responsabilidade de assumir, né, algo na vida assim,
Porque eu já tinha tido mulheres, mas não fui um bom marido, né? Eu não me aceito assim como um esposo, como um bom marido, né? Isso me doía muito. Tenho filhos, né? Não fui bom pai, né? Fui aquele que deu as coisas, mas interrompeu, né, a hora que elas mais precisavam, de estar junto, disso, aquilo. Eu reconheço isso. Mas não olhei para trás. Deus me deu a graça, me deu. Hoje as meninas são meninas de 40 anos acima, 38 acima, que até me pede a bênção, né? Quer dizer que eu ganhei uma família, os netos, né, de Maria, que hoje pede bênção, né? Quer dizer que Deus me deu aquele que me serve, que terá, né, aquilo que você necessita e 100 vezes mais. Deus foi muito agraciado comigo. E hoje Ele me dá essa beleza, essa liberdade de poder falar de mim, da minha vida, né? Não do outro, né? E poder enxergar a beleza que o outro carrega. Hoje a gente está como responsável na fazenda, né? Eu vejo, assim, esses 3 anos a gente teve 48 que terminaram o ano, né? Esses 3 anos que a gente está. E desses 48, 3 recaiu. E eles disseram, Edivan, a gente está lá fora, a gente escuta a voz do Senhor falando, né? E isso é uma gratidão muito grande, né? Porque ver assim que o trabalho levado a sério, né? E com Jesus no meio, ele tem sentido, né? Tem frutos, né? E eu cuido desses frutos, né? E hoje a gente, como conselheiro, onde o regional não pode ir, a gente vai, né? Graças a Deus temos essa liberdade, essa unidade, essa confiança. E hoje eu caminho junto com Maria, né? Somos 2, né, jovens que estamos aí no nessa casamento caminhada. vocês são jovens. É. E estamos aí caminhando junto, evangelizando, vivenciando, né, experimentando esse amor de Deus na nossa vida. Isso não tem preço. Estamos aqui em Poconé. Antes, né, tivemos em Campo Verde, já uma região que eu sempre acompanhei há anos, né, há tempo. Eu estou acho que uns 8 anos, 9 anos nessa região, no caso que é lá no Tocantins, sul do Pará, né, que fazem parte dessa região. Eu acompanho já há muito tempo. Isso para mim, né, é uma responsabilidade que me dão e eu fico muito grato, agradeço a cada um da presidência, né? Aqueles que confiam que na presença de Jesus no meio, olham e veem, né? Tem esse olhar de cima, né, para a gente e dá essa confiança para a gente ir e de pregar o Evangelho, né, a todas as criaturas. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na fazenda. Aqui na fazenda que eu encontrei a Mariana que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da Esperança.
mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite dá esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Agora vamos deixar a Maria falar um pouquinho, depois volta para o senhor. Maria de Jesus. Maria, conta pra gente, abre o coração e conta pra gente a tua vida. Não é, eu sei que não vai ser fácil, mas você vai conseguir. A gente está aqui junto. Ai, Deus, por onde eu começo? Nossa, travou. Travou nada. Como é que foi quando você era criança? Tua vida foi fácil? Eu sou filha, né, sou maranhense, e quando eu tinha 2 anos o meu pai faleceu, né, ele foi ofendido por uma cobra, e deixando 4 filhos, eu única de mulher. No decorrer do tempo, né, a minha mãe também tinha ficado viúva muito nova, né, se casou, e nesse casamento nós, irmãos, nos dispersamos uns dos outros, né? Cada um tomou um rumo. E eu ainda continuei com a minha mãe, né? Era como se eu precisava ficar com ela, né? Eu gritava por ela. E os meus irmãos foram morar com outras pessoas no estado de São Paulo. Eles são mais velhos? Um mais velho e outro mais novo. Então nós ficamos distantes um do outro. E eu fiquei com a minha mãe. E naquela época, lá no Maranhão, as pessoas migravam muito para o Goiás, na busca de melhor qualidade de vida. E o meu padrasto, né, arrumou para vir morar no Goiás. E né, eu me lembro que eu fiquei numa alegria tão grande, era criança do sertão, né? E eu disse, nossa, eu vou morar no Goiás, naquela alegria. E nessa vinda, nós chegamos numa cidade que foi a cidade que eu nasci, a gente morava no interior. Nós vínhamos num pau de arara, né, chamava pau de arara aqueles caminhão. Em cima do caminhão, Em meu cima do Deus. caminhão, para vir para Goiás. Era difícil, né? Bem difícil, né? Uma pobreza muito grande. E naquela hora ali que eu fui para subir no caminhão, aí meu padrasto chegou e puxou na minha mão e disse, daqui para frente você não vai mais. E mandou a minha mãe escolher, né? E aí a minha mãe, a partir daquele momento, a minha mãe foi com ele e ali eu fiquei. Né? Com 12 anos. Com 12 anos de idade. E o mundo ali para mim, né, acabou, mas depois a vida seguiu, né, no sentido, passei a morar com uma pessoa, né, com a família, depois não era aquela família, era outra, né. Trabalhando para a família. Trabalhando, né, eu trabalhava na casa das famílias e eu desenvolvi naquela época, né, da minha adolescência uma insônia, né, porque eu morava na casa das famílias para comer, né, a questão, eu precisava, né, eu era obrigada a isso. E eu me lembro que eu sofri um medo muito grande, né, porque a família, eu dormia num quarto, numa edícula, né, e aí à noite fechava a casa e eu dormia naquela edícula. E eu tinha muito medo, né, de sofrer abuso, né, até pelos donos das casas mesmo. Né.
Eu sofri muito medo com isso e com isso eu desenvolvi a insônia. Até hoje eu ainda sofro um pouco de consequência com isso, né? Mas é engraçado que dentro dessa, né, dessa dor que foi criada, que foi gerada, eu tinha um sonho muito grande, né? Eu tinha um desejo grande de estudar, né? Eu me lembro que eu tinha muita vontade de estudar. Eu não via como, porque naquela época a gente ainda pagava, tinha uma mensalidade que tinha que pagar, né? Uma caixa escolar. E eu não tinha como, né? Ninguém me dava para me pagar. Eu era uma criança e eu via né, os meninos indo para a escola e voltando para a escola e eu ficava de cá olhando, né, naquele desejo tão grande de estudar. É tanto que com 17 anos, né, eu encontrei que é o rapaz que é o pai dos meus filhos e eu me casei por uma necessidade, né, de ter um lugar para me morar. De ter um lugar para eu morar e, né, viver. E aí foi, né, me casei, fui morar numa zona rural. E eu tive os meus filhos criados com muita dificuldade, mas eu tinha uma esperança grande, né, de colocar meus filhos para estudar, né, isso. E enfim, né, eles cresceram, estudaram, e depois que eles estudaram, uma pessoa muito amiga minha, né, uma irmã, a irmã Elza, chegou em mim e disse: você também agora vai fazer faculdade. E eu disse: não, mas eu não estou para fazer faculdade, eu não posso. Só os meus filhos disseram: não, você vai fazer faculdade. E aí foi quando eu entrei na faculdade, né, e fiz, né, fiz pós-graduação, ainda, né, me organizei até para fazer o mestrado, fiz o projeto, né, porque eu fui muito incentivada para isso, mas tudo bem, né. Fiquei aqui. Pelo que eu ouvi, você encontrava seus filhos nos corredores da faculdade. Isso mesmo, né? Foi muito engraçado, né? Que eu me lembro que os professores riam, porque quando eu subia a escada lá dos corredores da faculdade, eu encontrava 2, 3 filhos descendo e a gente se encontrava, se abraçava ali, né? Que legal. Foi muito engraçada, foi uma experiência muito boa. Deus é bom, né? Deus é Deus, né? Eu digo Deus é, Deus não foi, Deus é, né? E nessa caminhada, então é isso, né? Nessa caminhada, né, com a igreja, eu sempre vivi, né? Eu sempre fui firme, né, na caminhada da igreja, desde criança. E eu me lembro que eu tinha um desejo, eu ficava assim com aquele sentimento porque parecia que eu não era filha, né? Eu não tinha ninguém assim para dizer filha. Eu não ouvia isso de ninguém. E um certo dia um padre, um italiano, o padre Fábio, me acolheu assim no ombro e disse, me chamou minha filha. Aí eu disse: eu sou filha. Somos. Ali eu comecei a perceber que eu podia ser amada, porque eu não me sentia amada por ninguém. Desculpa. Tudo tem seu tempo. Nessa caminhada, quando eu estava adolescente, ainda, uma pessoa me encontrou e disse, me chamou e disse: olha, eu descobri que você é minha sobrinha. E ela morava perto da casa que eu vivia.
E eu tinha muito medo das pessoas que tinham dinheiro, essas coisas, porque eu achava que eles escravizavam a gente que não tinha nada. E ela disse, eu descobri que você é minha sobrinha. Vem aqui para minha casa. Eu vou cuidar de você. Eu não tinha nada, não tinha roupa, não tinha calçado. E eu fui. Aí eu me lembro que o filho dela, no dia seguinte, ele foi na cidade vizinha, em Balsas, e comprou aquele tanto de pano, um pedaço de pano, de tecido. Aí chegou e disse para a mãe dele, manda fazer a roupa para ela. Foi a maior alegria, porque ali eu me sentia adolescente por causa das estampas da roupa. Porque eu era uma adolescente de 15 anos e vestia roupa. Mulher de 40 anos. Aquela que eu achava doada. O que te dava, né? Que me dava. Eu tinha vergonha de sair, de ir na igreja, porque as pessoas ficavam me olhando. E aí, quando ela mandou fazer aqueles vestidos, que eu entrei num vestido papadinho, meu Deus, eu me sentia a menina. Ela era irmã da tua mãe, do teu pai? Não, era prima do meu pai. E foi lá que eu descobri a dignidade da minha vida. Foi onde eu pude sentar na mesa, almoçar com eles. Onde eu pude ficar, rezar com eles. Porque eu não participava de família, né? Onde eu dormi dentro de casa, porque a primeira coisa que ela fez foi separar um quarto, né? Disse, aqui é o seu quarto. Aí eu me senti, né? Eu vi que eu também tinha dignidade. Onde eles conversavam, se preocupavam comigo. Me orientava se eu fosse sair na rua. Me orientava. Lá eu vi que tinha alguém que podia se preocupar comigo. E eles diziam para mim, eu quero que você estude. Mas aí eu me casei e aquele sonho, aquele conselho, aquelas orientações e aquele amor que eles me deram, eu consegui abraçar. Eu dizia assim, tia, quando eu criar meus filhos, quero criar meus filhos como a senhora criou os seus. Eu falava para ela, que eu achava bonito. E eu consegui. Eu tenho 5 filhos, 4 filhas e um filho. Eu digo para eles, vocês são os melhores filhos do mundo. Porque vocês me fazem a melhor mãe do mundo, me ensinam a amar. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da esperança, irresistível no sabor, transformador na essência.
Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Como é que você chegou até Edivan? É de van, não foi de trem, nem de avião, nem de ônibus. Foi de van. Você vai ter que falar do início da Fazenda, né? A Fazenda da Esperança, ela nasceu no Lajeado no ano de 2000. Né? Lá existia o padre Felipe, né? Hoje bispo de Miracema. E ele, junto com a paróquia, a gente comprou aquele terreno lá para fazer uma... O sonho nosso era trazer menores, né? Fazer uma instituição para atender menores. E quando o Dom Alberto sentiu no coração a necessidade de levar a Fazenda da Esperança para o Tocantins, foi lá, né? O Frei Hans foi lá e disse: é aqui. E ali a Fazenda nasceu já comigo também caminhando junto, né? Então eu vi a Fazenda nascer ali. Mas o mais importante que eu via falar na Fazenda da Esperança, mas eu imaginava que era uma fazenda, né? Eu nunca imaginei que pudesse ser um centro de recuperação. Né? Essa coisa. Então você estava tranquila. Não, muito tranquila. A Fazenda da Esperança vai chegar no Lajeado, e eu, né, pensava que era tratores, né, essas coisas. Aí chego na igreja num domingo. Quando eu entro na igreja, minha casa lá fica bem perto da igreja, tinha uns 21 homens. Eu fiquei tão assustada com aquele povo diferente, tudo tatuado. Tudo tatuado. Tudo diferente, muito diferente. E eu entrei, eu olhei assim e digo: mas o que está acontecendo nessa igreja, meu Deus? Né, comigo assim, e eu fazia parte da liturgia, fui lá, organizei o altar, mas muito encabulada com aquilo ali. Eu não sabia do que estava acontecendo. Mas aí terminou a missa, tudo, e de repente vem o coordenador, me procura. Disse: a senhora é Maria de Jesus? Eu disse: sou, mas as minhas pernas tremiam tanto. Eu digo: eu sou. Disse: a gente caiu na sua casa. Eu digo: meu Deus, o que é que eu fiz para merecer tanto? Não, na hora eu disse: Jesus, o que tu queres de mim? Ai, Deus, como é que pode? Porque eu tremia, Maria, eu tremia. Eu não cheguei a tremer, Maria, mas quando eu cheguei, eu também cheguei com medo. Durou menos de um dia. Mas aquela coisa no coração da fidelidade do sim, né, de Maria, eu digo: sim, podemos ir, né, vamos. Mas eu saí com eles ali, eu um pouco na frente, e eles conversando atrás, e eu pensando: não vai entrar nenhum na minha casa. Não quero. Vou deixar todo mundo fora, não quero esse bocado de gente diferente na minha casa. E aí, quando chegou lá, né, de fato, eu botei as cadeiras tudo para sentar fora. E quando eu entrei para fazer um suco, quem entra atrás? Um deles. Né? E ele era de menor, né? Aí, quando eu olho, meu Deus, era um menino, mãezinha, gente do céu, chegando, meu fôlego corta. Aí ele: mas eu posso te ajudar? Aí eu
né, pode, né, pegando os copos ali, aquela coisa, mas aquele pode com muita vontade de dizer, sai daqui, né, sai daqui. E ali ele começou, né, me ajudar, levando, ajudando a distribuir, conversando e contando a história dele. E ali nasceu a Fazenda da Esperança na minha vida. Mais tarde, você chegou a contar para eles o medo que eles tiveram, que te fizeram passar? Contei que aí o Dom Alberto, na época, pediu que eu fizesse... Era o Valber? Dom Alberto. Ah, Dom Alberto. Para me dar catequese, né? Maria, você pode dar catequese? E aí, né, eu contava, eles riam tanto, foi muito engraçado, eles riram muito. Mas na hora não foi. Bem difícil, bem complicado. Mas foi ali que nasceu, né, o desejo. Teu amor. Aí quando o Dom Alberto me chamou para mim, pediu para mim dar catequese para eles, eu me lembro que eu já acostumada a ser catequista, né, muito tempo. Eu digo, nossa, uma nova experiência, né? Eu vou ensinar os meninos na fazenda. É o que a gente sempre pensa, né? Nossa, e fui, Maria do céu, é cair do cavalo, né? Lá eu aprendi. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, toda preparada, toda letrada, né? Eu não falei nada. Quebraram as tuas pernas. Eles falaram. E eles contaram essa história. E eles começaram a partilhar. E aí eu que percebi que eu precisava ser catequizada. E ali eu me lembro que eu partilhei isso, né, para o padre Felipe. Eu digo, padre, eu que estou sendo catequizada. Porque é uma catequese completamente, né, diferente. Não é teoria, é a prática mesmo. É a vida. É a vida, isso mesmo. É. E aí pronto, né, vivendo sempre com a Fazenda da Esperança. E quando Edivan aparece, eu nunca tinha visto falar no Edivan. Não tinha noção. Edivan aparece e procurando alguém para, né, ajudar lá na diretoria. E quando conversa com o Frei Rogério, né, o Frei Rogério me apresenta para ele. E nós começamos, né, foi quando eu fiquei viúva, bem na fase mesmo que eu fiquei viúva. Foi um luto muito violento, porque o meu marido faleceu de acidente, né? Então a vida corta ali. E quem me ajuda, né, me orienta, me sustenta. Foi o Edivan, né? Ele é muito amigo, né? E nas conversas eu começo a perceber e me chamar a atenção na radicalidade da vida do Edivan. Ele no amor ao outro, né? Muitas coisas eu ia falar, partilhar com ele, ele me chamava a atenção e eu começava a perceber, epa, aqui não se brinca, né? Esse é um diretor. É mais sério, eu comecei a perceber que ele não brinca com as coisas de Deus, né? Eu comecei a perceber que ele leva a palavra ao pé, né, com muita radicalidade. E isso foi me encantando, né? E nessa vivência, e a gente descobre, né, que... As afinidades. Justamente a afinidade, tanto na missão, na lealdade, né, da vida, no propósito de vida, né? E eu precisava também ressignificar a minha vida. Eu tinha ficado aposentada, eu tinha ficado viúva, né? Eu percebi que eu poderia ainda, né, viver ainda tinha mais, muito que queimar. Muito que queimar na vida, né? E aí foi quando eu encontrei, né? Eu digo que o casamento do Edivan e eu é um propósito de Deus, né, na missão. E o bonito disso, que quando a gente percebeu esse envolvimento, eu tive uma loucura assim por causa dos meus filhos, porque meus filhos me tinham como uma redoma, né?
E e eu disse, Edivando, você não tem coragem de falar para os filhos não, e, né, e tudo. E ele, Maria, se é de Deus, as coisas acontecem. Olha, meus filhos abençoaram, meus filhos acolheram. E hoje nós temos uma vida em família, né? Meus netos apaixonados pelo Edivan, meus filhos têm muito respeito por ele, né? E hoje nós vivemos, né, na Fazenda da Esperança, aprendendo a cada dia, aprendendo a amar, né? Aprendendo, e porque o nosso caminho é o céu, né? Nós queremos chegar lá. E aí eu encontrei na Fazenda esse caminho para chegar ao céu. Teve gente que queria fugir, casar em Guaratinguetá, na Capela Isso do foi interessante, Frei. foi. E aí, o que foi que a Edivan disse? Foi muito interessante. Eu disse, meu Deus, eu velha casar? Não, esse negócio é muito feio, né? Aí eu disse, Edivan, vamos casar, vamos para São Paulo. E lá em São Paulo a gente casa, lá na Capela do Frei faz nosso casamento, quietinho e pronto. Ele disse, eu não roubei nem matei ninguém. Não vou não, nós vamos casar, é aqui, por quê? E aí foi belo porque meus meninos organizaram uma linda festa na Fazenda da Esperança, né? Recebemos a bênção tanto dos freis, né? Dos superiores espirituais do Edivan, como os meus da paróquia. E foi uma festa muito bonita, celebrada pelo Dom Felipe, né? Então e aí, né, graças a Deus a gente vive bem, né? Eu acredito que nós vivemos para Deus, né? E rezamos para que o nosso testemunho possa ajudar alguém também a chegar ao céu. Como é importante a perseverança no amor, mesmo passando por tantas dificuldades. Essa é a vida de nossos responsáveis na Fazenda da Esperança. Você pode e deve participar conosco desse trabalho de evangelização que salva vidas. Seja um embaixador da esperança. Ligue ou acesse o nosso portal. Na semana que vem, voltaremos com mais um programa Entrevista Especial. Até lá, se Deus quiser. Tchau!